Boa noite, igreja. Cumprimento todos nessa noite especial, diferente, mas não menos especial. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor e eu convido cada um de vocês aí nas suas casas a estar com o mesmo espírito. Convido você a não apenas assistir esse culto, mas cultuar ao Senhor onde você está com o seu coração. Porque é de fato onde nós podemos adorá-lo, dentro do nosso coração. Que em espírito e em verdade, o Senhor seja entronizado no seu lar nesse momento. E para isso, para começar, eu te convido a fechar os seus olhos agora. Nós vamos orar, nós vamos entregar ao Senhor esse momento, como temos feito. E não será diferente nessa noite. Feche seus olhos, fale com o Senhor, derrame o seu coração. Reúna-se com sua família. Não se distraia com nada ao seu redor. Senhor, nós te louvamos nessa noite e pedimos pela presença do Senhor nesse culto. Pedimos pela manifestação do teu Espírito que fala nos nossos corações, que confirma, que instrui, que consola, que dá esperança e paz. Pedimos pela tua igreja reunida nessa noite. Pedimos por todas as emoções que nos tomam nesse momento. Pedimos que a nossa fé nos conduza por esses dias, para que possamos permanecer firmes, alegres, confiantes no Senhor. O Senhor sempre nos orientou a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós queremos permanecer fortes, Senhor, e obedientes, e unidos como igreja, confiando que aquilo que só o Senhor pode fazer, o Senhor fará. Queremos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor nessa hora, confiando que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa-nos nessa noite. Nos dê, Senhor, a tua presença, o conforto e o consolo da tua presença e da tua palavra nos orientando, nos admoestando. E que o teu nome seja entronizado em meio a esses louvores. Que não cantemos apenas por cantar, que jamais cantemos por cantar. Pois há um Deus em nossas vidas que é digno de toda a adoração. Seja exaltado e entronizado, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você pode sentir Ele aí perto de você. Nesse momento você pode, através dessa canção, declarar características de Deus que nos trazem conforto, esperança e paz. Descansa nele. Louve-o. Eu sei que vens agora pra
Deus que nos cobre, Ele é o Deus que cuida de nós. E nós vamos declarar essa verdade nessa hora. Aí onde você estiver, sinta-se cuidado, sinta o abraço deste Deus que tem cuidado de nós, que tem estendido as suas mãos poderosas e tem cuidado da sua casa, da sua família. Nós cremos nesse Deus e por isso nós o adoramos nessa hora. Vamos declarar isso a Ele. Cobre-me, cante isso nessa hora. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, pois sabes bem, diz bem, que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as Tempestade, eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Senhor. Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nessa noite reunidos no nome do Senhor. Você com a sua família, na sua casa, nós aqui da Pibatef, nos reunimos para cantar louvores, para fazermos orações e também meditarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos sustenta nesses dias tão maus. Eu quero convidar você e a sua família para abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 24, ao versículo de número 27. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, ao versículo de número 27, que diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar na sua presença, cultuando ao seu nome. Aqui, nesse momento tão difícil em que a humanidade está passando, nós tiramos um momento do nosso dia para orarmos em comunidade, cada um na sua casa, a adorarmos a Ti em comunidade, cada um no seu lar, e a orarmos, Senhor. Orarmos pelo nosso país, orarmos pelos enfermos, orarmos pelos profissionais da área de saúde, orarmos por aqueles que estão amedrontados. Só que agora a gente dá uma pausa e coloca o nosso coração em quietude para meditarmos na sua palavra. Eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente, Senhor, aos nossos corações. É em nome dele, a rocha, que eu oro juntamente com os meus irmãos. Amém e amém. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. E nós vamos meditar nele. O tema desse texto que nós iremos meditar é o prudente e o insensato. O prudente e o insensato. Quando eu estava pensando a respeito de que eu falaria para vocês nessa noite, me veio à memória que Jesus Cristo, uma vez, ele contou uma parábola. A parábola de dois homens. Um homem que era prudente, aquele que fazia as coisas, que balizava a sua vida com prudência, com cuidado, com cautela. E também um outro homem que era imprudente, um homem insensato. Um homem que agia sem pensar. Um homem que agia no fervor das suas emoções. Um homem que não calculava a longo prazo. Ele só pensava no agora, no hoje e em si mesmo. Então vamos olhar para esse texto e tentar entender o que Jesus quer, através dessa palavra, dizer para nós, nesses momentos de tamanha crise. A primeira questão que eu quero pensar com vocês nessa noite é que tanto o prudente como o insensato, eles construíram uma casa. Os dois laboravam. Os dois estavam vivenciando a vida. Os dois, inclusive, estavam construindo lar para a sua família. Os dois acordaram cedo, pegaram lajota, fizeram a massa, abriram buraco e construíram e começaram a construir uma casa. Contudo, o prudente teve mais trabalho. Contudo, o trabalho do prudente foi mais afinco. Porque o prudente ele vai construir a sua casa em cima de uma rocha. E quando a gente age com prudência, e quando a gente calcula o valor, o custo de fato, a gente percebe que é mais difícil. Em contrapartida, o insensato, ele termina a sua casa primeiro. O insensato não pensa muito. O insensato, ele não ouve o que os outros dizem. O insensato, ele apenas acredita em si mesmo e nas suas próprias deduções a respeito da vida. Existe envolvimento dos dois. Existe trabalho por parte dos dois. Existe labor por parte dos dois. E no final, nós temos duas casas. Nós temos duas casas construídas, nós temos duas casas prontas. Uma casa construída pelo prudente, que é em cima de uma rocha, e uma casa construída pelo insensato, que fica em cima da areia. E a gente tem agora, então, a outra lição desse texto. A outra lição desse texto é que a chuva caiu, a tempestade chegou, o rio transbordou. Veja comigo o versículo de número 25, que vai dizer: caiu uma chuva, transbordou o rio, soprou os ventos e deram contra aquela casa. Então você percebe outra verdade a respeito da vida. Sempre vai cair chuva, sempre vão haver tempestades, vai haver transbordar dos rios. A humanidade, desde que a humanidade, ela tem enfrentado catástrofes, ela tem enfrentado os momentos difíceis, ela tem enfrentado dores no decorrer de toda a sua história. Esse momento que nós estamos passando talvez seja um dos piores da história da humanidade, mas não é o único. Na Idade Média nós tivemos a peste negra, que matou milhares de pessoas. Em outros momentos nós tivemos outras gripes que dizimaram tantas outras.
Embora me pareça que nenhuma dessas catástrofes tem uma dimensão tão gigante como essas que nós estamos vivendo nesse momento. Mas a verdade é que as tempestades sempre virão, que as dificuldades sempre chegarão, seja dentro do nosso casamento, seja dentro das nossas finanças, seja até mesmo dentro da nossa própria casa, da nossa própria saúde, nós enfrentaremos sempre tempestades, dificuldades. E é nesse momento, meus irmãos, que a solidez é colocada à prova. Agora, olhe comigo o nosso terceiro ponto. E o que o terceiro ponto vai dizer? O terceiro ponto vai dizer que o insensato, ele ouve, mas ele não pratica. Veja comigo o versículo de número 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. É verdade que o insensato termina primeiro. É verdade que o insensato, ele costuma até levar, às vezes, a vida de uma forma mais leve. Mas quando a tempestade chega, quando a dificuldade chega na casa do insensato, ele não tem provisão, ele não tem uma reserva, ele não tem nenhum tipo de sustentação para quando chegar os dias maus. Ele faz tudo de qualquer jeito. Ele só olha para si mesmo. O que é insensato? O termo insensato significa aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, ele é insano, ele é delirante, ele ouve, mas ele já decidiu seguir o curso da sua vida, tendo ele mesmo como seu mestre e como o seu Senhor. Ele é autônomo em suas decisões. A Organização Mundial de Saúde está falando, os meios de comunicação estão falando, a Europa, com toda aquela crise generalizada, está nos dando sinais. A China, com todas as suas perdas que aconteceram antes de nós. Mas o insensato não dá ouvidos. O insensato está levando as coisas do jeito que ele bem pensa. Ele é especialista em todas as coisas. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que esse insensato, por construir a sua casa sob areia, por não ter ouvido advertências, por não ter dado atenção, por não ter ouvido sinais, por não ter ouvido a voz de Deus, por não ter ouvido a voz daquelas pessoas que têm ciência de tudo aquilo que está acontecendo. O texto vai dizer no versículo de número 27, que o seu fim foi a sua queda. O que mais que esse texto tem para dizer para nós? Esse texto tem para dizer para nós que existe um prudente nessa história. E o prudente é aquele que ouve. O prudente é aquele que pratica. Versículo de número 25 vai dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Na rocha. Esse texto me faz lembrar Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 3, que diz assim: o prudente, ele percebe o perigo e ele busca refúgio. Já o inexperiente, o insensato, ele segue adiante e sofre as consequências. O prudente é quem tem o hábito de se precaver. O prudente é aquele que está olhando para o longo prazo. O prudente é aquele que está calculando que, embora ele esteja nesse momento pagando um preço, mas ele tem certeza que lá na frente as coisas irão melhorar. Ser prudente não significa que a gente não confia em Deus. Ser prudente não significa que a gente não acredita na provisão divina. Ser prudente não significa que a gente não tem fé. Ser prudente significa que nós confiamos sim em nosso Deus e sabemos que aquilo que Deus tem para fazer, Deus já está fazendo. Mas existem coisas que nós temos que fazer. A higiene nós temos que cuidar. Reter a nossa saída, ficar um pouco mais em casa nesse momento, dedicando-nos à oração, ao cuidado da nossa família, à preservação não só da nossa vida, mas das pessoas que estão no nosso entorno. Não cabe a Deus fazer, meus irmãos. Cabe a mim e cabe a você. O prudente, ele confia. E por ele confiar em Deus, ele sabe quem Deus é.
E por ele confiar em Deus, ele alicerça a sua fé no próprio Deus. O texto vai nos dizer que ele constrói a sua casa sobre a rocha. A sua confiança está no Senhor. A sua confiança está no seu Deus. A sua confiança está na provisão do seu Deus, sem excluir a sua responsabilidade. A sua responsabilidade. A minha oração nessa noite é que nós sejamos prudentes. Que nós entendamos esse tempo como um momento que a gente tem de ficar um pouco mais em casa, de nos resguardar, de cuidar da nossa família, de orarmos, de dedicarmos o nosso tempo para a oração, para o jejum, para o quebrantamento diante de Deus. Não é tempo de ficarmos alarmados, mandando todo tipo de informação que chega no WhatsApp para todo mundo. Não é tempo de ficarmos desesperados. Não é tempo de deixar o desespero tomar conta do nosso coração. É tempo de nós fazermos o nosso papel dentro desse momento de crise. E o nosso papel é papel de prudentes, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que se recolhe no momento que tem que recolher, que se coloca diante de Deus no momento que tem que se colocar, que faz aquilo que cabe a nós fazermos e deixemos que Deus faça a parte dele, que está além de todos nós. Eu concluo essa reflexão dessa noite convocando vocês para um momento de oração, convocando vocês para um momento de reflexão, convocando vocês para um momento de discernimento, para um momento de quietude, para um momento em que a gente se recolhe com uma finalidade de preservar não só a nossa vida, mas a vida da humanidade. Fique em casa, recolha os seus filhos, tenha um tempo com Deus, aproveite esse momento para alguns exercícios espirituais, aproveite esse momento para passar a sós com a sua família em momentos em que nós, muitas vezes, não temos condições de tê-los quando nós não estamos passando por uma tempestade. Quando nós estamos passando pela tempestade, a gente não enfrenta a tempestade do lado de fora de casa. A gente enfrenta a tempestade do lado de dentro da nossa casa. Sejamos como um homem prudente, que alicerçou a sua vida, que alicerçou a sua confiança na rocha, na palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós, durante esses dias, é fé e prudência. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra que sempre está a nos corrigir, que sempre está a nos trazer paz ao coração, que sempre está a nos direcionar, que sempre está corrigindo o curso da nossa vida. Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã que me ouve nesse momento. Eu oro pelas famílias da nossa igreja. Eu oro pelas famílias da nossa cidade. Eu oro pelas famílias do Brasil, pelas famílias do mundo. Eu oro por tantas pessoas que estão enlutadas nesse momento, tanto no Brasil, como na Europa, como na Ásia, como em todas as outras partes do mundo. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão aflitos com medo. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que a sua palavra produza em nós fé e prudência, mas que o Senhor retire do nosso coração todo desespero, todo medo. E no lugar do desespero e do medo, o Senhor nos coloque prudência, discernimento, fé no Senhor Jesus Cristo. Deus, nós oramos por todos os profissionais de saúde nesse momento. Nós oramos por todos os empregados nesse momento. Nós oramos por todos os patrões nesse momento. Nós oramos por toda a sociedade nesse momento. Pelos governantes nesse momento. Dê sabedoria, dê discernimento, Senhor, para toda essa nação e para todo mundo. Porque nós nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos que tudo isso é muito maior do que nós. Mas nada disso é maior do que o nosso Deus. Então, Deus, diante do Senhor, nós nos comprometemos a fazer a nossa parte, a recolher-nos nos nossos lares, evitar o trânsito para lá e para cá, evitar estar em ambiente de aglomerações de pessoas. Nós nos colocamos diante do Senhor para dizer que a nossa parte nós estamos fazendo, orando, nos resguardando, mas nós precisamos, ó Deus, do seu milagre, da sua intervenção,
porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. É em nome do seu Filho que nós oramos nessa noite. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos durante essa semana com várias lives acontecendo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nos acompanhe nas nossas redes sociais que estarão passando por aqui. Não deixe de ser igreja onde você está, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com o nosso país, seja com o mundo, e todos digam amém e amém. Fiquem com Deus e tenham um ótimo restante de noite. A dor que ele sentiu, o pai também sofreu naquela via crucis. Cordeiro imaculado, o Filho assim nos deu, amado na terra, adorado no céu. Aquele que venceu, entronizado está, raiz de Davi, não chores mais, porque como Abraão, seu Isaque nos deu, e Jesus Cristo então a seu Pai obedeceu. O meu amado é capaz o livro abrir, seja exaltado, Senhor, me rendo a ti. Aquele que venceu, entronizado está, raiz de Davi, não chores mais, porque como Abraão, seu Isaque nos deu, e Jesus Cristo então a seu Pai obedeceu. O meu amado é capaz o livro abrir, seja exaltado, Senhor, me rendo a ti. Santo, digno, só tu és santo, Jesus. Santo, digno, só tu és santo, Jesus. Santo, digno, só tu és santo, Jesus. Assim como Abraão, seu Isaque nos deu, e Jesus Cristo então a seu Pai obedeceu. O meu amado é
a paz o livro abrir. Seja exaltado